E o sucesso do teaser dos X-Men em Avengers Doomsday, em Vingadores Doutor Destino, me fez abrir os olhos para uma questão muito interessante. Quando foi que o Ciclope se tornou o preferido da galera? Porque, falando sinceramente, quando eu era moleque, eu lia lá os meus X-Men, o Ciclope era um cara meio que coisa, né? Ele era coxinha, ele era obediente, ele era pau mandado do professor, queridinho do professor. Ninguém gosta do queridinho do professor, né? Ninguém gosta do reverente. O reverente é chato, o reverente puxa saco. O reverente é chato, o irreverente é que é bom. É por isso que o Ciclope apanhava do Gambit, apanhava do Wolverine, na preferência da galera. Porque esses sim eram os caras rebeldes, eram os caras irreverentes, que tinham essa irreverência própria da adolescência, da juventude, e acabavam virando os queridinhos da galera. E desde que voltei a trabalhar com quadrinhos, animação e games e tal, eu venho reparando que o Ciclope não é mais o mesmo. Charles, em algum momento o Ciclope mudou. E eu fiquei pensando desde ontem nisso, a galera pirando com o Ciclope ele apareceu, finalmente tendo o protagonismo que ele merece, James Marsden aí conseguindo dar ao Ciclope a dignidade que ele merece, tal, a roupa, traje mais fiel aos quadrinhos, a galera comemorando mesmo, como se fosse fã do Ciclope. Eu fico pensando comigo mesmo, falei, quem é fã do Ciclope, gente? Quem que é fã do Ciclope? E aí eu fui investigando, eu queria trazer essa investigação pra vocês aqui em forma de vídeo. Quando que o jogo virou, queridinha? Quando que o jogo virou? Porque desde os anos 60, quando tem a primeira publicação dos X-Men, ele é apresentado como líder da equipe, é aquele líder ali. Tudo bem, tinha uma certa profundidade dramática, era aquele líder muito focado, muito bem treinado, muito obediente, mas também era um líder inseguro. Era aquele líder que não se acha bom o suficiente, que largou os X-Men várias vezes, que perdeu briga com a Tempestade pela liderança dos X-Men, inclusive ridiculamente. Então, sempre foi um cara que foi meio que jogado mesmo para escanteio, considerado o queridinho do professor, o cara que era o coxinha da parada. E ninguém gostava do Ciclope. Ninguém gostava, podia gostar assim, acho legal, mas não era o preferido de ninguém, né? Aí vem a virada do século. Inclusive no X-Men 94 e até mesmo no Evolution, o Ciclope não tem tanto protagonismo assim. Quando vem a virada do século, quando vem os quadrinhos do século XXI, principalmente o Astonishing X-Men, que era escrito pelo Joss Whedon, aliás, que depois vai dirigir Os Vingadores e Liga da Justiça, e vai cair em desgraça, começa a virar o jogo. Porque o Ciclope começa a ter pensamentos próprios. Ele começa a ficar irreverente, ele começa a não ficar reverente às ideias do professor Xavier. Ele começa a questionar, ele começa a ser um líder com um pouco mais de presença, de posição. Não fica aquele pau mandado, chato, que fica choramingando pelos cantos. Ai, minha Jean morreu, voltou, morreu de novo, voltou. Agora ele começa a ser um personagem com mais profundidade, com mais peso dramático. O Grant Morrison também vai dar uma boa ajuda quanto a isso. Então primeiro vem os quadrinhos. O personagem começa a mudar nos quadrinhos. Isso vai demorar para ter reflexo nas versões em outras mídias. Por exemplo, no filme X-Men de 2000, o Ciclope, coitado. Pra que ele tá lá, né? Aí no segundo filme ele morre. Ou seja, completamente desprezado. É porque o filme ainda tem essa carga que é trazida pelo Ciclope dos anos 70, 80 e 90, de ser um cara desnecessário, desprezível. E aí começa a mudar as coisas no início dos anos 2000. Ele começa a ser um personagem mais interessante, os leitores começam a se interessar mais por ele. E aí tem uma outra virada, que é no game Street Fighter vs X-Men. X-Men vs Street Fighter, da Capcom. Que coloca o Ciclope como um jogador, um lutador digno, bom, fácil de jogar, com movimentos legais e carismático. E aí a galera começa a achar o Ciclope maneiro, começa a achar legal o seu Ciclope. Aí o jogo vai virando, até chegar, eu acho que no ponto final dessa história, que é o X-Men 97, que é a animação dos X-Men recente,
onde apresentaram o Ciclope muito mais maneiro do que no X-Men em 97. Que é aquele cara, X-Men, vamos lá, vamos fazer aqui, vamos ao professor isso, professor aquilo. Capacho do Wolverine. Veio destruir o carro dele, cara. Capachão. E agora não. Agora é um cara que tem liderança mesmo, que bate o pé mesmo, que enfrenta, que vai pra cima, que usa os poderes de forma criativa, não é só ficar dando tirinho pra baixo pra cima. Não fica choramingando pelos cantos. Choraminga um pouquinho, mas não só isso. E aí virou um personagem que trouxe pra frente do interesse do público um personagem que era irrelevante. Eu falei que o ponto final tinha sido o X-Men 97 porque tem um ponto final depois do final, né? Que vai ser no que vem o Doomsday, o Doutor Destino, onde parece que teremos o Ciclope também da galera, né? Querido, maneiro, que teve inclusive destaque no teaser. Não foi o Wolverine que apareceu, não foi o Gambit que apareceu, não foi um outro personagem popular dos X-Men que apareceu ali. Quem apareceu ali foi o Ciclope, já como um reflexo dessa reabilitação que o tempo entregou para esse personagem. O tempo salvou esse personagem. Assim como a prequel de Star Wars, o tempo foi muito generoso com o Ciclope. Porque se eu voltar e falar para mim mesmo, lá nos anos 90, Pablício, o Ciclope será o personagem mais popular em 2025, eu falava assim... Ô seu velho, esclerosou? Tá ficando louco, animal velho. Então eu não acreditaria. Mas é isso que está acontecendo, né? A reabilitação do Ciclope. A redenção do personagem que por muitos anos foi considerado o mais sem sal e sem graça dos X-Men, agora se torna o protagonista do teaser dos X-Men. Parabéns, Ciclope, parabéns os fãs por essa conquista também, né? Que gostam do Ciclope desde o início dos anos 2000 e lutaram, pediram, exigiram mais destaque, mais peso para esse personagem também em outras mídias, como games e animações e filmes, cinemas. Porque agora é que ele pega no cinema, né? Que demorou 20 anos para poderem transmitir o que o Ciclope já estava fazendo nos quadrinhos para os cinemas. Porque até a última vez que a gente viu o Ciclope, não valia nada aquele cara. Pô, trocaram o ator, nossa, horrível. Agora não. Agora é o Ciclopão da massa. Tiraram a cueca por cima da calça, mas tudo bem. Acho que ali naquele caso ali é desnecessário. Cueca por cima da calça só mesmo... Quando tiraram a bota bufante, ali pra mim eu já perdi qualquer nível de exigência. A bota bufante não era pra ter tirado. E aí fizeram aquele visual anos 90, né, que é o que tá sendo representado no filme, que é a faixa transversal, aquele monte de bolso, que não serve pra nada, não leva a nada. E quando tiraram a bota bufante, ali me perderam. Mas o que você tá achando aí desse retorno do Ciclope? Você tinha pensado nisso já? Como esse personagem foi reabilitado, principalmente pela ação dos fãs e dos nerds, e o sistema teve que se curvar e admitir que o Ciclope é um personagem maneiro? Escreve aqui embaixo a sua opinião sobre ele. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.